Olá, você está no canal Alex Rocha, seja bem-vindo ao nosso canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe a sua família. Vamos para a vinheta e logo logo nos encontramos. Espero que você esteja bem, você e a sua família. E hoje eu quero falar para você do seguinte tema: não seja um crente assim. Mas por que, Alex, você está falando isso? Queridos, eu estava aqui olhando na internet algumas coisas, algumas notícias meio bizarras, né? Algumas heresias, estava estudando um pouco. E algumas coisas que me chamam muita atenção com respeito à igreja do Senhor, né? Hoje nós vemos muitas igrejas pregando uma palavra de forma errada, a palavra de Deus de forma errada, pregando conceitos, pregando heresias, pregando palavras que muitas das vezes amassageiam o ego das pessoas, mas não se traduzem em mudança de vida, em mudança de comportamento. Muitas pessoas ainda, por estarem na igreja há muitos anos, ainda não alcançou a maturidade devida em Cristo, ainda não alcançou a maturidade espiritual para entender muitas coisas a respeito do Evangelho. E por causa disso, por causa dessa firmeza espiritual, por causa da falta de base nos ensinamentos da Palavra de Deus e por falta do conhecimento com respeito à Palavra de Deus, acaba caindo em falsas doutrinas, em doutrinas falsas, em doutrinas de demônios, em doutrinas que não se traduzem em mudança de vida, que não se traduzem em uma vida espiritual digna, que não se traduzem na salvação em Cristo Jesus. E eu quero compartilhar com vocês aqui algumas passagens bíblicas e algumas notícias que me chamaram muita atenção. Por exemplo, eu estava vendo uma notícia em 2018 em que uma mulher estava com um problema nas costas, um problema na coluna, e o pastor levantou a mulher para cima, pegou no colo, levantou para cima e jogou no chão. E o que aconteceu? Essa mulher ficou paralítica, porque dizendo ele que através daquele ato ele iria trazer cura para aquela mulher. Nós vemos aqui algumas coisas que aconteceram alguns anos atrás, mas vem acontecendo durante os anos. Por exemplo, a unção de Toronto, que era a unção da risada, em que os crentes caíam no chão e começavam a dar risada. No ano passado nós vemos, por exemplo, na África, uma igreja em que falava literalmente para os seus membros comerem capim. E a igreja toda foi comer capim, foi comer grama. Tá? Então nós vemos aqui muitas coisas na Bíblia Sagrada, nas igrejas como um todo, em que pastores, falsos pastores, falsos homens de Deus, vêm pregando e vêm trazendo uma palavra que é completamente fora das Escrituras Sagradas. Tá? E eu quero chamar a atenção para vocês aqui, por exemplo, o que a Bíblia vai dizendo a respeito dessas coisas, tá? E qual que é a essência do Evangelho? Por que você é cristão? Por que Deus lhe chamou? Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo do 1 ao 3, em que a Bíblia ela vai dizendo assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens, né? Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo a epístola, a carta à igreja de Corinto, e nela o próprio apóstolo Paulo, apesar da igreja de Corinto ser uma grande igreja, uma igreja em que havia ali a manifestação dos dons espirituais e a presença do Espírito, porém era uma igreja que era carnal. E o apóstolo Paulo ele vai batendo bastante na igreja de Corinto nesses capítulos, em todos os capítulos praticamente. Por exemplo, no capítulo de número 11, ele bate muito em cima da igreja porque eles ainda não tinham entendido o teor da ceia, porque existia a ceia, qual que era o propósito da ceia. Por isso que ele vai falando assim:
vai ensinando o teor da ceia à igreja de Corinto, e ele vai falando assim: eu recebi do Senhor que também vos entreguei, e vai explicando como é que funciona a ceia. Depois ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como deste pão e beba deste cálice. Tá? E ele reclamou muito da igreja de Corinto, porque era uma igreja em que uns não esperavam uns pelos outros, eram crentes egoístas, eram crentes que ainda não tinham entendido o teor do Evangelho. E qual que é o teor do Evangelho, a essência do Evangelho? A essência do Evangelho é eu viver em prol do outro. Por isso que Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá nos 10 mandamentos, e o próprio Jesus, ele estabeleceu esse mandamento, e ele disse: não tem como você amar a Deus se você não amar o seu próximo. No livro de João está descrito exatamente isso, na primeira epístola de João. Se você diz que ama o seu irmão, mas não ama a Deus, você está mentindo. Da mesma forma que se você diz amar a Deus e não ama o seu irmão, você também está mentindo. Não tem como você amar a Deus que não vê e amar o seu irmão, e não amar o seu irmão a quem você está vendo. Tá? Então as coisas não se contradizem. Tá? Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala: olha, vocês são carnais. Ele estava falando para a igreja de Corinto, e ali estava acontecendo muitas coisas ruins na igreja de Corinto. Pessoas em pecado dentro da igreja, o pecado se estabelecendo dentro da igreja, divisão dentro da igreja, pessoas que puxavam para um lado, outras puxavam para o outro. Tá? E aqui no capítulo 14, no versículo 40, ele deixa algo, um aconselhamento muito interessante. Ele diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Tá? Em outra passagem diz: com ordem e decência. Tá? Então, assim, queridos, tudo na obra do Senhor, na igreja, a igreja era para ser um espelho do céu. Ou seja, se o céu é organizado, a igreja ela também deve ser muito bem organizada, com ordem e decência. Nós não podemos escandalizar, correto? Nós temos que ter ordem. As coisas de Deus têm ordem, as coisas de Deus são organizadas, as coisas de Deus são ordenadas. Tá? Então, amados, aqui ele diz assim: faça-se tudo decentemente e com ordem. Tá? Então, assim, qual que é o teor do Evangelho? O teor do Evangelho é eu viver em prol do meu irmão. Se eu não entender isso, enquanto a igreja do Senhor não entender isso, muitos hoje têm procurado muito poder de Deus. Eu quero cura, eu quero prosperidade, eu quero sinais e prodígios. Tá? Isso também era o que os fariseus procuravam com Jesus. Eles pediram um sinal para Cristo, e Cristo disse para eles: olha, o único sinal que vocês terão será igual ao sinal de Jonas. Tá? Que ele ficou 3 dias no ventre da baleia e depois ele voltou. Então Jesus estava falando a respeito da sua ressurreição. Então, queridos, Deus não está interessado em demonstrar o seu poder. Deus está interessado em demonstrar a sua natureza. O que é Deus? Deus como pessoa, Deus como ser. O interesse de Deus é ser conhecido pelo ser humano. E a essência do Evangelho é justamente isso: é eu viver em prol do outro. Enquanto eu não entender que a essência do Evangelho está na comunhão, nunca terei o conhecimento pleno de Deus. Nunca poderei ter esse conhecimento, porque a natureza de Deus se revela no comportamento do meu irmão. A natureza de Deus se revela em como a igreja é. E a igreja é um corpo, e todos os membros estão inclusos neste corpo. Tá? Então, eu tenho que entender que a partir do momento em que sou servo de Cristo, estou passível de passar sofrimentos, dificuldades. O apóstolo Paulo falou isso a Timóteo no capítulo 2, no versículo 3. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Eu tenho que entender que vou passar dificuldades, que o meu propósito como cristão não é procurar cura, não é procurar prosperidade, não é procurar nada de benefício para mim próprio, porque os coríntios assim faziam.
Quando eles chegavam, aqueles que chegavam primeiro e já iam e tomavam a ceia e comiam da ceia e não esperavam uns pelos outros, eram crentes que estavam procurando benefício para si próprio. Ele não estava vivendo em favor do seu irmão. Então, eu tenho que suportar ofensas, eu tenho que viver em favor do outro, eu tenho que me sacrificar em favor do outro. Por isso que Cristo deixou este exemplo morrendo na cruz do Calvário. Entenderam? Por isso que Cristo deixou esse exemplo morrendo na cruz. E ele morreu na cruz para deixar exemplo de que ele morreu na cruz em nosso favor. Este foi o maravilhoso sacrifício de Cristo. E assim também devemos fazer uns pelos outros, se sacrificar pelo outro, tá? Então aqui no capítulo 4 do livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 3, Paulo ele diz à igreja de Éfeso: bem assim, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tá? Então, nós devemos andar como é digno da nossa vocação. Como que é digno da nossa vocação? Com humildade e mansidão, com longanimidade. Longanimidade quer dizer eu demorar para se irar, eu demorar para ficar chateado, eu demorar para aceitar qualquer tipo de afronta, suportando-vos. Eu preciso suportar, muitas das vezes eu preciso suportar coisas que eu não gostaria de ouvir em favor do irmão para que ele alcance a salvação. Às vezes eu preciso suportar uma ofensa para que o outro alcance salvação. E ele diz aqui, suportando-vos uns aos outros em amor. Em amor. Ou seja, esse é o verdadeiro amor, a partir do momento em que eu suporto todas as dificuldades em favor do outro. Assim eu demonstro o amor que eu tenho pela vida dele, pela alma dele. Ok? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, queridos, a igreja do Senhor, a essência do Evangelho é essa. A comunhão da igreja, a comunhão entre irmãos. Porque a natureza de Deus é revelada na comunhão, a natureza de Deus é revelada nessa união, onde o Espírito de Deus ele tem poder para operar e nos revelar coisas que nós não conhecemos. Então, cuide muito bem com essas bizarrices que acontecem em vários ministérios, em várias igrejas por aí, em que só procura o benefício próprio, em que a palavra de Deus não é ministrada de forma correta, em que a palavra de Deus é ministrada de forma egoísta, em que não vê o bem coletivo, mas sim o bem o individual. Cuide muito com essas palavras. Porque as bênçãos do Senhor, elas são consequências da forma como você adora e serve a Deus. As bênçãos do Senhor são consequências da forma como você adora e serve ao Senhor. Tá? Então cuide muito, se baseie nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, que ela pode lhe dar a luz, trazer claridade aos seus pensamentos, trazer claridade às suas atitudes. Por isso que o salmista diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu lar, que Deus possa abençoar muito a sua família. Não seja um crente assim, egoísta, não seja um crente assim, que se deixa ser levado por ventos de doutrinas, por heresias, por bizarrices, por coisas que estão completamente fora da palavra de Deus. Seja um crente ordenado, seja um crente maduro, seja um crente que procure ser maduro na pessoa bendita de Cristo. Que Deus possa abençoar muito a sua família nesse dia de hoje, que Deus lhe faça prosperar, que você seja uma bênção em tudo quanto você fizer ou tocar. Deixo aqui a minha paz de Cristo, a graça e a paz do Senhor e até mais.